Alguma vez você já se sentiu influenciado por pensamentos que não eram seus? Você já se sentiu com o coração apertado, com desânimo no corpo e até perdeu a vontade de viver? Já aconteceu de sair na companhia de algumas pessoas e você se sentir mal, sentir dores e até mesmo ficar doente? E ambientes então? Já aconteceu de você sair, ir a certos lugares e perceber manifestações estranhas na sua vida pessoal ou dentro da sua casa? Se você se identificou com algum desses sintomas, certamente você está sendo assediado por espíritos opressores e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão junto comigo hoje aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre opressão espiritual. Afinal de contas, o que é uma opressão espiritual? A opressão espiritual ocorre quando uma pessoa é influenciada por espíritos imundos, espíritos malignos. Sabe de uma coisa, muitas das vezes as pessoas, elas são oprimidas, perseguidas, influenciadas por esses espíritos e elas não sabem. Por essa razão, hoje nós vamos conversar sobre isso. E aí eu queria que você parasse um pouco e prestasse bastante atenção nesse vídeo. Se você quiser nesse momento, você também pode compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas que estão sofrendo ataques por espíritos malignos, elas possam tomar conhecimento e buscarem libertação. Mas vamos conversar um pouco. O que é uma opressão espiritual? Opressão espiritual é quando, no seu dia a dia, alguém percebe que está debaixo de uma influência maligna. E quem está debaixo de influência maligna e espiritual, geralmente a pessoa tem alguns sintomas. Ela pode sentir dores, tonturas, calafrios, sentir falta de vitalidade, sentir outras sensações como muito cansaço, cansaço emocional, cansaço físico, cansaço espiritual. E nós precisamos entender que qualquer pessoa, mesmo sendo um bom crente, um crente fiel a Deus, ele pode sofrer uma forte opressão maligna. E é por isso que nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre isso. Agora, vamos pensar. Como que um crente em Jesus, um servo de Deus, como você, por exemplo, pode estar debaixo de uma opressão maligna tão grande? Muitas das vezes, como eu falei nos vídeos anteriores, nós abrimos portas ou oportunidades para que os espíritos malignos, eles venham nos atormentar. E uma forma de nós fazermos isso, ou da pessoa fazer isso, é tendo comportamentos, tendo atitudes, indo a certos lugares que vão dar legalidade a esses espíritos para virem trazer todo tipo de tormento para a sua vida. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Percebeu que o apóstolo Paulo, ele não está falando de uma coisa grandiosa, de um grande pecado, porque quando nós falamos sobre a abertura de portas ou dar oportunidades para o maligno vir agir em nossas vidas, nós sempre pensamos, é comum que as pessoas pensem em pecados, não é, muito grandes, como adultério, prostituição, roubo, homicídio, mas não. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a ira. O que ele está dizendo aqui? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha.
e não deem lugar ao diabo. O apóstolo Paulo está falando então que mesmo um sentimento comum da nossa natureza humana, que é a raiva, pode ser também o desentendimento com alguém, isso deve ter um final. A pessoa não pode ficar remoendo isso, porque uma vez que a pessoa, numa situação de ira, ela dorme e acorda com aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor no seu coração, o apóstolo Paulo diz que a partir daquele momento a pessoa estará dando lugar ao maligno. Que coisa, não? A opressão é algo muito sério. Sabe por quê? Porque poucas vezes nós tomamos conhecimento que aquilo que está acontecendo conosco não é algo de origem natural, mas é algo de origem espiritual, do reino das trevas, e que de alguma maneira aquilo está trazendo transtorno em alguma área da nossa vida ou da nossa família. A opressão, então, o que é? Ela é a presença de demônios ou de espíritos malignos influenciando ambientes, influenciando até mesmo pessoas, não é? Tornando as pessoas carregadas de uma energia negativa ao ponto daquilo minar a força, a alegria, a paz, a vontade de viver. Sabe que os espíritos malignos, eles costumam assediar as pessoas, até dentro das suas próprias casas. Eles conseguem levar as pessoas à exaustão, à depressão e toda invasão maligna. Acredite que quando ela ocorre, é porque uma porta foi aberta, uma oportunidade foi dada. E muitas das vezes nós não temos conhecimento e não temos ciência que nós mesmos abrimos aquela oportunidade. Mas aí você pode se perguntar, pastora, ou perguntar para mim, pastora, mas existem ambientes ou situações que propiciam ou que podem gerar oportunidades para que os espíritos imundos venham e atormentem a minha vida, ou a vida da minha família, ou ambiente familiar, o ambiente de trabalho, qualquer lugar? Sim, sim. Muitas das vezes os espíritos malignos, eles vão se infiltrar, se transferir de um ambiente onde ele já domina para ambientes onde eles não estavam anteriormente. Ou se eles estavam, eles querem retornar. Você lembra do episódio do endemoniado de Gadara? Veja que aquele homem andava naquele território, os demônios mantinham ele acorrentado naquele território, aprisionado ali. Aquele homem não vivia em sociedade, mas aquele homem tinha uma família. Ele vinha de uma família. Tanto é que depois da libertação e da conversão dele, ele quis seguir Jesus. O Senhor Jesus disse, não, volte para a sua família, volte para a sua casa. Então veja, antes dos espíritos malignos entrar na vida daquele homem e agirem com tormento, ele era uma pessoa normal. Mas onde será que aquela pessoa adquiriu aquilo? E aí nós podemos nos lembrar também daquele menino surdo e mudo que foi trazido até Jesus. Vocês lembram que o pai do menino clamou ao Senhor Jesus para que libertasse ele, porque os seus discípulos não conseguiam? E no momento em que o pai trouxe aquele menino, o Senhor Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo ele está desse jeito? Ora, será que Jesus não sabia quanto tempo aquele menino já estava sofrendo? Jesus sabia. Mas o que o Senhor queria tornar claro, tanto para o Pai como para os discípulos e como para mim e para você, como um ensinamento sobre o que é a batalha espiritual, a maneira como os demônios agem, quando o Senhor Jesus pergunta desde quando isso acontece com ele,
E o pai diz, desde a mais tenra idade, o que Jesus quis ensinar naquele momento é que aquele menino que nasceu saudável, porque não era uma deficiência de nascença, aquele menino que nasceu saudável, ele foi acometido com a introdução, a infiltração, a perseguição de espíritos opressores a tal ponto que tomaram conta da vida daquele menino, da saúde dele, transtornando de uma maneira tal que ele perdeu até a sua audição e consequentemente não conseguia falar. Mas o Senhor estava ali e o Senhor libertou aquele menino. Você percebe como muitas das vezes você pode estar tratando uma situação que aparentemente é natural, mas a origem daquilo é espiritual e você não tem tido sucesso. E o Senhor Jesus estendeu as mãos e libertou aquele menino e ele ficou completamente curado. A pergunta que nós fazemos é, onde foi? Em que momento? Quem abriu a porta ou deu oportunidade para que os espíritos viessem oprimir aquela casa, aquela criança e aquela família? Nós precisamos também pensar nisso em relação às nossas vidas. Olha, existe uma coisa chamada ambiência. E o que é ambiência? Ambiência está relacionada com ambiente, ou seja, com o lugar em que estamos, com tudo que está à volta, o som, pessoas, decorações, comida. Ambiência é um conjunto de coisas que está num lugar. Isso se chama ambiência. Agora preste bem atenção. Quando qualquer um dos elementos de um lugar estão consagrados ou a serviços dos espíritos imundos, sabe o que acontece? Tanto o lugar, como as pessoas que estão ali, como os objetos que estão ali, eles estão carregados de uma energia negativa que vem do espírito das trevas. E isso tem poder para se transferir para outras pessoas e outros objetos. Você já foi em determinados lugares e quando você chegou em casa percebeu que você não estava bem, estava com dor de cabeça, com dor no corpo, à noite não conseguiu dormir, começou durante a semana a ouvir vozes ou a sentir que alguém estava ali perto de você, barulhos dentro de casa, brigas, você começou a perceber que uma certa tontura, um desentendimento também dentro da sua casa, ou quando você ia orar ou ler a Bíblia, ou durante o culto você não conseguia prestar atenção. Isso pode ser resultado de uma ambiência negativa comprometida com o reino das trevas. E isso acontece muito. Por isso, o Salmo 1, o Senhor Jesus diz: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E aí lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 6 do Salmo 1 diz: mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que coisa! Você observa no Salmo 1 que Deus não está falando de pessoas que estão fazendo atrocidades, ele fala de pequenas coisas. O Senhor diz que o caminho, que o conselho dos ímpios é perigoso. A conduta dos pecadores ela é reprovada. A roda dos zombadores ela não é aceita pelo Senhor. Agora observe, conselho, conduta e roda de zombadores. Talvez se você olhar para uma situação dessa no dia a dia, você não veja motivo nenhum, não é? Mas o Senhor diz que é um caminho
que leva à destruição, porque no versículo 6 diz: o caminho dos ímpios leva à destruição. Agora pense bem, se esse caminho de conselho, se esse caminho de estar zombando, se esse caminho de pecado vai levar aquela pessoa à perdição eterna, lógico que tanto aquela pessoa como o ambiente em que ela está totalmente carregado pelos espíritos malignos, pela influência das trevas. Agora veja bem, se isso vai destruir a própria pessoa, porque o versículo 6 do Salmo 1 diz que este caminho vai levar à destruição, você imagine a influência desta ambiência na vida de um servo de Deus. Por isso, muitas pessoas saem de ambientes carregados de pecado, de ambientes carregados de murmuração, de briga, de zombaria. Elas saem dali carregadas com essas energias negativas das trevas. E quando elas chegam nas suas casas, quando elas vão para o ambiente de trabalho, quando elas vão fazer suas coisas, aquela ambiência negativa que elas trouxeram acaba mudando toda a ambiência para onde elas vão. Que coisa! Que coisa! E nós precisamos parar para refletir sobre isso. Precisamos parar para observar se relacionamentos com pessoas, ambientes onde estamos frequentando, até coisas que estamos comendo, presentes que ganhamos, objetos que levamos para casa, se essas coisas estão carregadas com alguma influência negativa, porque se estiver, provavelmente isso vai se transferir para a casa, para a família, para o ambiente para onde aquilo é levado. Agora tem uma coisa importante que nós precisamos fazer. Como saber se a minha família ou a minha casa estão sofrendo tormentos pelo espírito das trevas? Eu tenho aqui alguns sinais que você precisa observar. Você tem observado comportamentos na sua família? Depois que você foi a determinados lugares, teve contatos com certas pessoas, abriu a sua casa, ou você foi a determinados lugares, você percebeu mudança de comportamento nos membros da sua família? Você começou a observar que os seus filhos pequenos antes não tinham medo do escuro, medo de estarem sozinhos no quarto, agora estão desenvolvendo algumas fobias? Você tem observado se em determinados ambientes da sua casa, em alguns lugares, você tem a sensação de estar sendo observado? Algumas vezes nós fomos chamados para atender pessoas que estavam acometidas por essa sensação de ser observado. E é muito triste quando a pessoa ela acha que aquilo é real. E é real, porque é o mundo das trevas se manifestando. E foi muito difícil fazer a pessoa enfrentar pela fé, repreender aquele mal que estava assediando a vida da pessoa, mas isso acontece. Você tem percebido brigas constantes no meio da sua casa, no ambiente de trabalho, insônia. Há muitas pessoas que, quando são assediadas por espíritos malignos, elas não conseguem dormir. Sensação de sufoco, enforcamento enquanto dorme, ódio repentino, do nada começa a sentir ódio por alguém, não sabe por que aquilo está acontecendo, às vezes é uma coisa tão mínima. Esses e outros sentimentos e situações denunciam que provavelmente a sua casa ou a sua vida, ou alguém da sua família ou a sua família está debaixo de uma opressão maligna.
Mas o que fazer se nós percebemos isso em nosso ambiente? Primeira coisa a fazer: procure, com a ajuda do Espírito Santo, lembrar os lugares que você foi, as pessoas com quem você falou e até assuntos que foram tratados, que muitas das vezes são brechas e oportunidades. Peça ao Espírito Santo que te mostre onde foi que eu abri a porta ou dei brecha para que os demônios viessem atormentar a minha vida ou a vida da minha família. Peça ao Espírito Santo, ele vai te fazer lembrar, ele vai mostrar. Uma outra coisa que você precisa saber, que o nosso Senhor Jesus, ele é Senhor e Deus sobre todas as coisas. Que o apóstolo Pedro, ele diz que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. E a palavra do Senhor também diz nos Salmos que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Mas Pedro diz que apesar de que os anjos do maligno estão ao nosso derredor, mas você precisa ter essa confiança de que se você se colocar e clamar pelo nome, pelo sangue de Jesus e fechar as brechas e todas as oportunidades que foram dadas para que esse tormento venha, você pode vencer essa opressão. Outra coisa, peça perdão a Deus. Se está na área dos sentimentos, confesse ao Senhor o seu pecado, fale com Ele, e o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele nos ajuda. Confesse a outra pessoa, converse com alguém para te ajudar. Se todas essas brechas e oportunidades foram fechadas e resolvidas, a autoridade que você tem como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, essa autoridade, ela toma posse da sua vida e você consegue repreender o mal onde ele está se levantando na sua casa. Sabe, quando nós falamos de opressão, muitas das vezes nós achamos que é algo tão bobo, não é? E que também é tão mágico para resolver. Eu vou lá no pastor da minha igreja, eu vou na pastora da minha igreja e coloca a mão sobre a minha cabeça e repreende, mas não é assim. Se essa opressão maligna, se esses espíritos assediadores, eles estão vindo por conta de sentimentos de ódio, ira, falta de perdão, você precisa resolver. É você quem tem que abrir o seu coração, falar com Deus, pedir que o Espírito Santo te santifique, para que as brechas sejam fechadas. Se for resultado de maledicência na sua vida, se for resultado de calúnia, resultado de comportamentos inadequados, você precisa se colocar diante do Senhor e em oração pedir ao Espírito Santo que mostre, porque o Senhor, ele não nos oculta nada. Sabe de uma coisa? Muitas das vezes nós achamos que nós pecamos no varejo e na hora de pedir perdão a gente quer fazer no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados, mas não é assim. Você precisa saber onde estão as suas falhas. Que falhas são essas? E uma vez encontrando, precisa falar cada uma delas com Deus. E a cada uma delas você precisa pedir perdão e se retratar diante do Senhor e permitir que o sangue de Jesus te purifique totalmente e de todo pecado. Nós precisamos parar de minimizar, diminuir a influência das obras das trevas, porque a Bíblia, ela não minimiza, ela não diminui, a ponto do apóstolo Paulo em Efésios 6, ele dizer que nós temos uma luta, uma batalha espiritual,
que não é contra carne e sangue, mas é contra principados, contra poderes das trevas, contra o príncipe da potestade do ar, contra dominadores desse mundo. E o apóstolo Paulo diz que não há outra maneira de nós vencermos nesta batalha espiritual se não tomarmos posse de toda a armadura de Deus. Mas antes de você tomar posse dessa armadura, você precisa, com a ajuda do Espírito Santo, pedir uma santificação completa na sua vida, todas as áreas. Sabe, nós precisamos ser responsáveis pelo que falamos, pelo que pensamos, pela maneira como agimos, para que os inimigos da nossa alma, para que os espíritos opressores não tenham oportunidade de vir nos assediar e trazer tormento. Você compreendeu como é importante nós sabermos que os espíritos malignos, eles têm poder de nos assediar se nós dermos a eles essa legalidade e essa autoridade? E como nós fazemos isso? Trazendo para nós uma ambiência que já está contaminada por eles. Uma ambiência onde eles dominam, onde eles influenciam. E se nós nos contaminarmos com uma ambiência já contaminada, sabe o que vai acontecer? Nós seremos influenciados em nossa maneira de pensar, nossos sentimentos, maneira de agir. E muitas pessoas não param para ver o aspecto espiritual dos sofrimentos que elas estão passando. E com isso, os espíritos malignos das trevas, eles tomam cada vez mais território, mais oportunidade na vida da pessoa. E pode chegar um momento em que ela está tão dominada que ela fica possessa e ela não tem mais controle sobre a sua vida. Nós, como pastores, nós temos essa experiência na hora da libertação de pessoas que foram a vida inteira assediadas e oprimidas, algumas cristãs, outras não, porém que nunca resolveram isso, ao ponto dos espíritos malignos tomarem conta completamente da sua vida. Mas sabe de uma coisa? Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso e a palavra de Deus diz que ao nome do Senhor, diante desse nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus, ele é o Senhor. Talvez você tenha se identificado com alguns desses sintomas de opressão espiritual. Se você se identificou, se você conhece pessoas que estão passando por isso, os sintomas são variados, eu dei apenas alguns exemplos. Mas se você está numa situação de estar passando alguns tormentos na sua casa ou com a sua família, se você conhece pessoas que estão sendo atormentadas e que você identificou que provavelmente isso é uma ação de espíritos obsessores das trevas, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem e deixe bem claro para a pessoa que se ela tiver fé e ela receber a Jesus como seu Salvador, o sangue e o poder do Senhor Jesus purifica, limpa e liberta de toda escravidão, de todo pecado. Então, nesse momento, eu gostaria de orar com você. Coloque a mão no seu coração. E se você também conhece alguém que está nessa situação, você pode ser um intercessor que vai entrar na brecha em favor dessa pessoa, assim como Abraão entrou na brecha pelo seu sobrinho Ló, e entrando na brecha, intercedendo, o Senhor poupou a vida de Ló e de toda a sua família. Faça essa oração junto comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego em nome do Senhor Jesus cada uma dessas vidas que estão aqui. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão perturbadas durante a madrugada, são barulhos, vozes, tremores,
pessoas que ficam todo o tempo preocupadas, pessoas que têm pensamentos suicidas, pensamentos de morte, pessoas cujos corações estão cheios de rancor, ódio e nem sabe por que tem esse tipo de sentimentos. Alguns estão tendo desastre financeiro na empresa, na família, alguns estão com transtornos familiares terríveis no casamento, na vida dos filhos, com enfermidade e todo tipo de ataque. Em nome de Jesus, eu quero dar uma voz de comando nessa hora. Todo espírito opressor denunciado nesse momento, em nome de Jesus, você vai cessar com toda essa intervenção maligna. Por isso eu digo, mal, pega tudo que você trouxe na vida dessa pessoa e em nome do Senhor Jesus, você vai bater em retirada. Senhor, se há pecado, se há comportamentos de iniquidade, que seja o Senhor a tratar com cada um, que teu Espírito traga lembrança, que seja Ele a convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que essa vida seja completamente liberta. Em nome de Jesus, recebe a libertação, quebra de cadeias e quebra de grilhões que estão na tua vida e que o nome de Jesus seja engrandecido, em nome do Senhor. Amém. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor hoje. Se você não tem dormido, você vai dormir. As vozes que você tem ouvido, elas vão cessar. Mas se você perceber que esses espíritos continuam assediando, você precisa se levantar no meio da tua vida, usar a fé e a autoridade em nome de Jesus e colocar em retirada esse exército de inimigos que tem se levantado. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que seja uma bênção na sua vida e não esqueça. Se você conhece pessoas atormentadas, compartilhe e através dessa palavra, muitas pessoas, elas serão libertas, elas voltarão a ter vontade de viver, ter alegria no coração, porque uma vez que a obra das trevas é denunciada, nós damos a oportunidade ao Senhor de vir trazer libertação, cura e salvação. E é isso que nós precisamos. Amém? Que você tenha uma semana abençoada na sua igreja. Fique lá, fique firme. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de libertação, uma semana de paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém.